É interessante porque no início desse ano, mais uma vez estava eu lá como um bom cristão e como possivelmente você também começou o ano, colocando ali alvos diante de Deus, colocando projetos diante de Deus, apresentando coisas diante de Deus. E enquanto eu estava ali colocando e apresentando, Deus me disse: Dênio, o mais extraordinário da vida não é o que você quer de mim. Você sabe que a maioria de nós, se eu fizer a pergunta aqui, você sabe o que você quer de Deus. Você tem alvos, ambições, projetos, e muitos deles lícitos de direito, muitos deles envolvem alvos ministeriais, de salvações, outros profissionais, outros, como a gente viu aqui, de casamento e tantas outras coisas, e tudo é lícito, mas eu estava ali colocando meus alvos, e Deus me disse: Dênio, o extraordinário da vida não é o que você quer de mim, é o que eu quero de você. O impacto, o poder, o que pode acontecer de extraordinário é muito mais do que o que você deseja de mim, mas é o que você permite com que eu tire, com que eu receba de você. Eu estou ali colocando meus alvos, fazendo meus alvos, e Deus me leva para Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é uma história de entrega. Deus não entraria no mundo usurpando, Ele precisaria de um homem que tivesse disposição de fazer uma aliança com Ele precisaria de um homem com a disposição de colocar o coração integralmente, de fazer e de se entregar da mesma forma que Ele se propôs se entregar. Em Gênesis 22, então, Deus encontra esse homem. Você sabe, a grande questão da vida cristã é que o diabo não vai tirar Deus da sua vida. Eu tenho certeza que o diabo não consegue tirar Deus da sua vida como não consegue tirar da minha. Então o trabalho do diabo já não é mais tirar Deus da nossa história. O trabalho do diabo é mudar o lugar de Deus na nossa história. O trabalho do diabo, quando nós olhamos em Eva, Deus não saiu da vida de Eva, mas o diabo muda. E ele muda o foco de Eva dizendo o seguinte: Deus agora já não é mais o fim de todas as coisas. Deus se torna o meio para aquilo que você sempre quis ser. E qual o problema de muitas vezes nós não compreendermos a plenitude do Evangelho? É que a gente passa a usar Deus para aquilo que a gente sempre quis buscar. A gente passa a colocar Deus como meio daquilo que a gente sempre quis ter. Então agora eu não mudo o que eu sempre desejei. Eu só coloco Deus agora como um meio para continuar procurando aquilo que eu sempre quis. Mas a verdade é que Deus não é um meio daquilo que eu sempre quis. Deus é o fim, Ele é o centro, Ele é tudo o que eu preciso. Agora não estou usando Deus para chegar a algum lugar que eu sempre quis estar. Agora eu coloco meu coração integralmente voltado para entender: Deus é aquilo que eu sempre precisei, e Ele é o alvo da minha busca, Ele é o motivo da minha vida. Já não é mais um meio para que eu chegue em algum lugar, mas Ele é tudo aquilo que eu preciso. Em Gênesis capítulo 22, eu quero ler com você. Olha o que a Bíblia diz. Algum tempo depois, a partir do verso 1, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse: toma o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, diga assim comigo, na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia, diga comigo, terceiro dia. Diga assim: eu não gosto. Não, diga, eu não gosto de repetir o que o pastor pede. Mas ensinam para a gente no seminário que você tem que pedir para repetir. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar. Diga comigo, adorar. Vamos adorar e depois voltaremos. Não é o tema da minha pregação, mas a primeira menção de adoração da Bíblia não é uma música. A primeira menção de adoração na Bíblia não é alguém com instrumento, ainda que música possa ser adoração. A primeira menção de adoração na Bíblia não é uma pregação. A primeira menção de adoração na Bíblia é uma entrega. Aqui está a primeira menção de adoração na Bíblia. Por isso, adoração é mais do que erguer a mão. Adoração é mais do que fazer um trabalho. Adoração é uma entrega completa de coração. Ele diz: o rapaz e eu iremos mais adiante, vamos adorar e depois voltaremos. Verso 6, Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque, ele próprio levou o fogo e a faca, enquanto os dois caminhavam juntos. Isaque se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão.
e continuaram a caminhar juntos. Verso 9, quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, em seguida amarrou o seu filho Isaque e colocou no altar sobre a lenha. Então pegou uma faca para sacrificar o filho. Nesse momento o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça mal algum. Agora eu sei que você teme a Deus de fato, não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Gênesis capítulo 22, eu quero falar com você sobre o poder de uma entrega. Quando nós vamos enxergar Gênesis 22, fica marcado na história uma aliança que um homem fez com Deus. É interessante porque quando nós estamos falando sobre essa aliança, diz respeito não a algo que Abraão tinha recebido, mas a algo que ele tinha tido coragem de dar. Então rapidamente a gente pode viver o evangelho numa perspectiva só de receber, só do que eu posso ter, só da vantagem que eu posso adquirir, só do que Deus pode fazer na minha vida. Mas o extraordinário da vida não é o que Deus pode fazer, é o que você pode fazer. Espera aí, pastor, como assim? Porque a doação de Deus já faz parte da natureza de quem Deus é. Isso é uma coisa óbvia. Quantos homens na história eram estéreis e tiveram filhos? Incontáveis. Quantas famílias não puderam ter filhos? Incontáveis. Mas o extraordinário da vida de Abraão é que ele entendeu que na mesma medida que Deus havia dado, ele também podia entregar. Ele entendeu uma disposição de que eu também posso dar algo. Você sabe, num lugar mais superficial, nós baseamos a nossa vida naquilo que queremos de Deus. Nós passamos os nossos dias só dizendo para Deus o que queremos. Mas num lugar mais profundo, nós estamos dispostos a ouvir o que Deus quer de nós. A grande pergunta não é o que nós queremos de Deus. O grande ponto não é o que você deseja de Deus. O grande ponto é o que Deus deseja de você. O grande ponto é o que Deus quer dos seus dias. O extraordinário da história não é simplesmente o que você quer, é o que Deus quer. Você sabe, eu amo promessas de Deus. Quantos amam promessas de Deus? Diga amém. Eu amo promessas de Deus, é incrível promessas de Deus. São essas promessas que elas alargam a nossa visão, elas nos dão uma perspectiva de fé. É incrível ter promessas de Deus. Mas você sabe, se nós basearmos a nossa vida só numa promessa, é muito pouco. E quando nós chegarmos lá, e quando Deus cumpriu o que Ele falou, muitos cristãos eles estão atrás de uma promessa constantemente, a vida deles é só baseada atrás de uma promessa. Mas eu tenho entendido que tem um motivo pelo qual Deus nos dá promessas. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, Deus tinha dito: olha, eu vou te dar um filho, eu vou te dar uma posteridade. Abraão tinha uma promessa, e nasce Isaque. A promessa está cumprida, está maravilhoso. Em Gênesis 22, esse menino é um pré-adolescente. Parece que a vida de Abraão está legal, porque Deus tinha dado aquilo que Deus tinha prometido. Mas será que é só isso? Você sabe, eu tenho descoberto que Deus nos dá uma promessa. A promessa é Deus nos entregando algo, para que mais tarde, quando Ele nos chamar para uma aliança, nós tenhamos alguma coisa para entregar para Ele. Por que Deus te dá promessas? Por que Deus te dá um casamento? Por que Deus te dá filhos? Simplesmente para que a sua vida seja isso, algo que Deus te entregou? Não. Deus dá uma promessa para Abraão, porque mais tarde Deus queria chamar Abraão para fazer uma aliança. Uma promessa é Deus dando algo, uma aliança é Abraão entregando algo. Uma promessa é Deus dizendo: Abraão está aqui, e uma aliança é Deus dizendo: Abraão, eu estou te chamando para uma aliança, e eu te fiz uma promessa, porque senão no altar da aliança você não teria alguma coisa para entregar. Por isso você precisa de entender, as promessas que Deus está te fazendo vão se transformar em alianças na sua história. Coisas que Deus te promete, palavras que Deus te promete, todas essas, elas estão te conduzindo a um lugar, aonde Deus, um momento, porque no lugar mais superficial, Deus nos faz uma promessa, para no lugar mais profundo nos convidar para uma aliança.